Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais uma aula para vocês. Hoje é a nossa aula 46. Sejam todos bem-vindos. E pega aí o material que o professor presencial já distribuiu para vocês. Vamos seguindo lâmina por lâmina. Galerinha, qualquer dúvida, já vai anotando, deixando aí a sua dúvida, porque assim que eu finalizar a aula, tem aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos rever os principais temas da aula de hoje, e aí depois disso que eu vou deixar vocês fazendo a atividade. Aí depois eu te volto pra gente corrigir, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 46. É sobre o que, professor Jefferson? Hoje, na aula 46, nós vamos falar sobre células-tronco. E quais são aí, as pesquisas desenvolvidas em relação à célula-tronco. Mas antes disso, vamos entender, vamos compreender o que são, o que dá a origem, o que é célula-tronco. Então, células-tronco, vamos ver aí uma pequena introdução antes de entrarmos nesse processo de saber as pesquisas e quais são as importâncias e como é utilizado. Aqui, pessoal. Células-tronco. Trata-se de um tipo específico celular. Vou até grifar aqui, É um tipo muito específico de célula. Então não é qualquer célula, tá bom? É um tipo específico de célula que são capazes de dar origem a outras células, desempenhando um importantíssimo papel na reposição celular e na regeneração tecidual. Para uma célula ser considerada célula-tronco, então a gente, vou frisando aqui, porque tem determinadas características, para uma célula ela ser considerada uma célula-tronco, ela deve obrigatoriamente, vou até frisar, obrigatoriamente apresentar duas características. Então tá aqui, duas características que ela tem que apresentar aí, Divisão contínua e capacidade de diferenciação. Vamos entender isso. Então, trata-se de uma célula específica, capaz de dar origem a outras células e tem esse papel importante na reposição. Por isso que fala divisão contínua. Ela vai dividir para repor um determinado tecido, regenerar, dar capacidade de regeneração. E, claro, capacidade de diferenciação. Ela tem que conseguir se diferenciar. Essa lâmina é muito importante. Então, o que é essa divisão contínua? Como a gente viu aqui, vou até caracterizar aqui, nós temos a parte 1. Não coloque em preto não, Jefferson. Vamos colocar uma tonalidade aqui mais específica. Oxi. Verde. Entendi, meu chefe, entendi. Então tem aí uma divisão contínua e a capacidade de diferenciação. Então, aqui, divisão contínua. O que é isso? É a capacidade de se dividir continuamente ou, quando a gente fala, realizar a
autorreplicação. É a capacidade que essa célula tem de se multiplicar, gerando células iguais. E isso, pessoal, um número é importante. Vamos aqui, ó. Claro, eu não quero, né, tá lá na frente, mas, por exemplo, quando a gente fala de célula-tronco, ela vai ser utilizada, ela tem uma utilidade. Por exemplo, fazer terapia, quando a gente fala de terapia gênica. Então, por que a quantidade é importante? É igual o medicamento. O medicamento, a miligrama, a quantidade em miligrama está relacionada ao peso de um determinado indivíduo, onde ele vai ser administrado o medicamento, e, claro, o potencial infeccioso, o nível de infecção que está. Então, isso é muito importante. Capacidade de diferenciação, que é aquele segundo item importante. Vou colocar aqui, ó. Segundo item importante. O que é essa capacidade de diferenciar? É o potencial de diferenciação, significa que a célula tende, em condições específicas, poder dar origem ou se transformar em outro tipo de célula, com suas funções específicas. Quando nós falamos que ela vai se diferenciar, é quando a gente fala da diferenciação celular dentro da embriologia. Dentro da embriologia tem a especificidade. Uma célula tem a capacidade de se tornar qualquer uma célula do nosso organismo, mas, além de se diferenciar, o potencial de amadurecimento, especificidade, ela se transforma em outra célula. Quando a gente fala isso, significa dizer que ela vai começar a desempenhar uma determinada função específica. É o potencial de diferenciação. Vamos ver exemplos disso. Com relação aos tipos de célula-tronco. Então, célula-tronco é toda célula que tem a capacidade de se multiplicar e de realizar diferenciação celular. Isso é célula-tronco, perfeito? E ainda mais, há 2 tipos de célula-tronco. E é possível dividir em 2 grandes grupos. Então, nós temos o grupo de células-tronco. Nós temos o tipo de células-tronco embrionárias. Então, tá aqui, ó. Células-tronco. Células-tronco embrionárias é um tipo. E células-tronco não embrionárias. Então, elas têm essas 2 características importantes. Só que tem uma diferença entre elas. Então, as células-tronco embrionárias vai até o 5º dia do embrião. Então, vai daí, ó, tem o zigoto, o embrião de 3 dias, embrião de 5 dias. Já células-tronco adultas, cordão umbilical, cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele, coração, quer dizer, células de alguma parte que já ocorreu o quê? Diferenciação. Uma é a célula que ainda não se diferenciou, outra é a célula que ocorreu um tipo de diferenciação, mas não perdeu a sua capacidade de multiplicação. Olha aí, pessoal. Em ambos os grupos possuem uma importância, particularidade, sendo que compartilham a mesma característica, potencial de multiplicar e de diferenciação. Tudo bem até aí? Seguindo. Então, células-tronco não embrionárias. As células-tronco não embrionárias, também conhecida como célula-tronco adultas. Quer dizer, essas células-tronco
estão presentes em quantidade no organismo e dispensa dos diferentes tecidos. E dispersa em diferentes tecidos. Quer dizer, já ocorreu uma diferenciação. Só que ela tem a sua especificidade embrionária em relação à multiplicação. Células tronco não embrionárias são categorizadas como multipotentes. Multipotentes. Isso quer dizer que, embora existam determinadas restrições em qual tipo celular será originado, há uma capacidade dessas células de fontes adultas se multiplicarem, originando outros grupos de células. Tá bom? Então vamos frisar isso. Embora haja um determinado tipo de restrição, ela existe, ela contém a capacidade dessas fontes adultas se multiplicarem, originando grupos de células. Exemplos clássicos desse tipo de célula são algumas células epiteliais da medula óssea, entre outras. Vou até frisar aqui, ó. Células, exemplo clássico desse tipo de célula são algumas. Da onde? Células epiteliais. Exemplo, medula óssea. Então, célula mãe da medula óssea, ela pode dar origem a células mieloides e células linfóides, onde a gente tira lá da parte vermelha do fêmur. E as células mieloides ainda têm o potencial de se diferenciar em hemácias, plaquetas, neutrófilos, já as células linfóides, linfócitos. Assim, esse tipo de célula-tronco desempenha importante papel na regeneração tecidual. Professor, como nós estamos vendo aqui, pessoal, regeneração tecidual, se tiver alguém com problemas em produção ou deficiências de plaqueta, deficiências de hemácias, deficiências dos neutrófilos ou mesmo em células mieloides, fazendo uma terapia gênica, onde você bombardeia a pessoa, ela perde a capacidade de produção e você faz então uma terapia gênica onde você introduz uma célula mãe que ainda não se diferenciou em células mieloides ou mesmo as células mieloides, para que ela se diferencie no organismo em hemácia, plaqueta, neutrófilos. Ou mesmo das células mães, onde vão se diferenciar em células linfóides, regenerando, recuperando, desenvolvendo quem? Linfócitos. É isso o termo de regeneração. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que regeneração é tipo assim, perder um pedaço, regenerar a cauda. Nós adultos, né? Corta um determinado tamanho do fígado, ele regenera. Então, quando você tem uma célula com essa capacidade de se regenerar e se desenvolver, por exemplo, a partir de uma célula mãe, como a célula mieloide, que pode tanto se originar, se desenvolver, se diferenciar em hemácia, plaqueta e neutrófilos. Células troncos embrionárias são células oriundas da etapa bastante inicial do desenvolvimento fetal. Então a gente tira da onde? Do blastocisto. Lá no blastocisto, ela tem aí depois uma capacidade, quando a gente coloca em laboratório, de se desenvolver, se multiplicar. Então ela tem a característica de ser pluripotente. Pluripotente é originar, se diferenciar em qualquer outra célula ou que vai dar origem a um determinado tecido.
neurônios, músculos e sangue. Mas os que vão... Tecido. Célula é outra coisa. Célula é uma coisa, tecido é outra. Mais especificamente, após a fecundação, ocorre o evento de divisão celular visando o aumento desses números celulares. Que a gente faz aí o processo pluripotente da região do... Deixa eu circular aqui. Da região do blastocisto. Aí sim, elas têm alta capacidade de diferenciação, podendo dar origem a quase todo tipo celular do organismo. Claro que essas células são células oriundas da capacidade plena de desenvolvimento tecidual. Tecidual. Isso ocorre porque existem estruturas específicas que ela não consegue informar dependendo do anexo embrionário. Então, professor, quando fala que essa capacidade não é plena em relação ao desenvolvimento de alguns anexos embrionários, por essa razão, são chamadas de pluripotentes. Vamos ao exemplo de algumas células pluripotentes. Exemplo, nós temos aqui, células pluripotentes, delas denominadas totipotentes, até o desenvolvimento embrionário de 8 células, e aí sim, após a formação do blastocisto, pluripotente. Totipotente é uma coisa, pluripotentes, onde, claro, determinados estímulos realizados em laboratórios, elas podem se diferenciar em células nervosas, células musculares, exemplo, cardíacas, uma coisa bem mais específica, e tecidos sanguíneos. Uma outra forma em que as células tronco podem se apresentar são as células totipotentes. Essas sim podem gerar todo e qualquer tipo de tecido que compõe o organismo, inclusive a porção fetal da placenta. Então, quando a gente fala de células pluripotentes, elas vão dar origem a uma determinada célula, um determinado tipo celular. Quando nós falamos totipotente, nós estamos falando de células que tem a capacidade de gerar, de produzir todo e qualquer tipo tecidual que compõe um organismo, inclusive parte da placenta ou parte fetal. Exemplos, professor. Quando nós falamos aí, células tronco totipotente, aí nós temos a formação posterior da mórula, onde tem um trofoblasto. Trofoblasto. Que é a região interna, o embrioblasto, que é a porção do blastocisto. Essas células totipotentes, nós podemos retirar uma dessas unidades, são geneticamente indiferenciadas nesse processo. Claro que depois da mórula, a formação do blastocisto, vai ocorrer aí uma massa densa dessas células, que é o trofoblasto. Juntamente com o fato de essas células tronco embrionárias terem o potencial de gerar todo os tipos celulares e seus respectivos tecidos de um organismo é formado e faz com que a medicina moderna hoje desperte certo interesse nessa área, levando em consideração que células totipotentes têm um direcionamento em relação ao que a gente chama hoje de terapia celular.
e as suas especificidades em relação ao conteúdo tanto de doenças endógenas, que você já nasce com ela, quando a gente chama de comorbidades ou doenças pré-existentes, ou doenças advindas de ações exógenas, que são aquelas relações parasita-hospedeiro. Isso ocorre porque o avanço da pesquisa mostra que as células-tronco podem ser uma excelente saída em relação a essas doenças específicas, como doenças degenerativas. Na sua grande maioria, quando nós estamos falando de doenças degenerativas, são doenças endógenas, comorbidades pré-existentes. Huntington, como exemplo, né? Alzheimer. Claro que nessas relações nós temos também algumas doenças, como falei, relacionadas a ações de agentes exógenos. Até mesmo para a perda de órgãos completos, ou quando a gente fala transplantes, não é isso? E também decorrente de acidentes. Aí sim, ou transplante devido a algum acidente ou algum processo infeccioso exógeno ou endógeno, ou falha mesmo do órgão. Células hematopoéticas são células-tronco de tecidos adultos presentes na medula óssea vermelha com capacidade de originar células específicas do tecido sanguíneo. Então, quando a gente fala de células-tronco de tecido adulto, né, lá na nossa medula, nós temos essas células, né, do tecido hematocitopoético, só que elas são ainda indiferenciadas. Então, elas vão se diferenciar ou em glóbulos brancos, em glóbulos vermelhos, plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, mastócitos, macrófagos. Mas ainda como ela não se diferenciou, isso está dependendo ainda de estímulos externos. Então ela não vai se transformar em uma célula de... Estou falando de célula de tecido hematocitopoético, é um tipo de célula tronco dentro das diferenciações do tecido sanguíneo. Entendeu? Essa é a diferença, pois as células tronco, isso é a diferença de célula-tronco totopotente para aquelas células-tronco que a gente falou ali na frente, que são células-troncos embrionárias e as células-troncos não embrionárias, né? Já é a totopotente, transforma em qualquer tipo de células. Qualquer. Então, quando a gente fala de célula-tronco adulta, são essas células-tronco que dentro do seu próprio tecido, elas conseguem fazer essa diferenciação. Exemplo delas, hematopoéticas. Pesquisa, então, com essas células-tronco. Quais são, né, as áreas onde a utilização dessas células-tronco pluripotentes, ou essas células-tronco totopotentes, podem ser utilizadas. E como é um nome, né? Ali não só da pesquisa, mas da intervenção com esse material. A importância do uso de células-tronco na medicina. As células-tronco apresentam grande utilidade, pois podem ser utilizadas em substituição de células que tenham ou apresentam alguma comorbidade ou alguma alteração no processo fisiológico. Essa técnica, conhecida como, olha como é uma técnica, tem um nome, célula-tronco pluripotente, célula-tronco totopotente, eu posso falar que ela é a fonte de material biológico que através de uma metodologia chamada de terapia celular ou terapia
terapia gênica. Tem uma diferença, professor? Tem também. Mas é uma forma de intervenção biológica. Intervenção advinda por material biológico que você consegue utilizar a fonte de pluripotente e totopotente nas interações fisiológicas ou fisiopatológicas de um organismo. Assim sendo, são fundamentais os estudos na área para que o conhecimento melhore o aperfeiçoamento da utilização desses tipos de células. Dentre as demais doenças, sejam elas doenças por deficiências ou por... Uma coisa é deficiência, a outra coisa são síndromes. Então, as síndromes, as deficiências, tanto de forma endógena como de forma exógena, podem ser beneficiadas por esse tipo de estudo. Transplante de células-troncos adultas são feitas desde a década de 1950 pela técnica de transplante da medula óssea. Então já é um conjunto, a medula em si. Essa técnica, consideravelmente eficaz, tem sido utilizada para tratamento de doenças que afetam o sistema hematopoético. Então, quando a gente fala, isso aqui é importante frisar, quando a gente fala, transplante, a gente pensa em órgãos, né? Não deixa de ser um tecido, mas a gente fala, é um tecido de célula-tronco adulta, como transplante de medula óssea. Já é, a medula óssea em si, pertencente ao tecido hematopoético, então elas vão ser responsáveis por produzir o quê? Todo tipo de célula, ou repor, ou reconstituir e regenerar todas as células que constituem o tecido hematopoético, tecido sanguíneo. E elas, por sua vez, todas as estruturas. Hemácia, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, células brancas, que são os linfócitos. Então, também as células, que são estruturas figuradas, e as gamoproteínas, que estão associadas ao tecido. Tratamento de doenças. As células-tronco do sangue, ou do cordão umbilical, são utilizadas em transplante de 80 tipos diferentes de doença, como os linfomas, as leucemias, as falências medulares, as metabólicas e as imunológicas, levando em consideração que, na sua grande maioria, quando se fala de falência ou qualquer distúrbio metabólico, tem as suas especificidades. Claro que nas características imunológicas, também estamos falando do tecido hematopoético. Nas últimas décadas, mais de 20 mil pacientes foram tratados a partir de transplantes de células-tronco do cordão umbilical. Isso também quando a gente fala em famílias. Hoje em dia, essa técnica tem um banco, não é isso? Um banco que mantém e conserva o cordão umbilical para que futuramente, se a pessoa necessitar, aí que está o negócio, gente, a pessoa ou a família. Pois quando estamos falando de uma célula ou um tecido diferenciado, específico, uma célula que vai dar origem a um tecido específico, tem as questões de incompatibilidade. Então, em relação a isso, tem esse promissor utilizando no indivíduo ou em grupos familiares, ou familiar, que é o correto. São importantes, nós vemos as questões
da legislação brasileira, né, a respeito da célula-tronco. Dentro da nossa legislação a respeito da utilização de célula-tronco, a Lei de Biossegurança, número 11.105, de 24 de março de 2005, regulamenta no Brasil as normas que regem os estudos com células-tronco. De acordo com esta lei, é permitido, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de célula-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados nos respectivos procedimentos atendido às seguintes condições. Levando em consideração aí, pessoal, que em alguns desses é somente do próprio paciente. Seja embriões inviáveis, ou seja, estão congelados há mais de 3 anos, ou mais, quer dizer, de 3 anos para cima, já é inviável o seu processo de implantação. Na data da sua publicação em lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Vale frisar que, em qualquer um dos casos, faz necessário o consentimento dos genitores para a utilização, tá bom? Claro que nesse momento, nessas causas, tem que se ter essa relação. Por quê, professor? Aí tende à inviabilidade do desenvolvimento humano, não a inviabilidade da capacidade da célula de se multiplicar e de se diferenciar, que são 2 premissas para ter essa categoria de célula-tronco totopotente, célula-tronco multi. Tem essa capacidade, tanto para células-tronco embrionárias, né, células diferenciadas, como células-tronco não diferenciadas, tá bom? Então tem que levar essa em consideração. E as formas de terapêuticas. O processo na luta contra o Parkinson é um dos estudos brasileiros realizados por pesquisadores do Instituto DACORN, Pesquisa de Educação, em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguiu dar um importante passo em relação aos usos das células-tronco em tratamento de Parkinson. Claro que para esse processo, né, tem aí também a utilização de líquido amniótico. Os estudos sobre diversas fontes, aí sim, né, como obter essas fontes, ou do cordão, ou do embrioblasto, ou do trofoblasto, ou da medula, que são células-tronco já de uma forma diferenciada já. Então, a fonte, a matriz, aonde vai ocorrer, né, o fornecimento desse material, tem que verificar sua capacidade de diferenciação, entre outros, como a gente chama do líquido amniótico. Uma das descobertas mais recentes sobre esse assunto vem da Universidade do Texas, onde pesquisadores descobriram poderes terapêuticos em células-troncos colhidas do líquido amniótico de gestantes, que é uma técnica também descoberta através do teste de aminocintese, né? Muito utilizado, é uma técnica utilizada quando a gente quer fazer diagnósticos precoces de determinadas aberrações cromossômicas ou também de síndromes e deficiências, pois o feto descama no líquido amniótico tem bastante material. Então, através de um teste, através de uma técnica que é utilizada para diagnóstico de um teste, também se tem esse processo de adquisição de fontes de matéria-prima. Os pesquisadores de laboratório da bioengenharia da universidade utilizaram células para ajudar tratamento de crianças que nasceram com problemas cardíacos ou mesmo problemas congênitos.
o uso do líquido amniótico, geralmente descartados após o parto no tratamento de crianças que foram geradas por mulheres doadoras, mostra uma alta porcentagem de sucesso, já que a compatibilidade de criança com células-tronco é 100%. Levando em consideração essas restrições e o que está contido na lei, claro que o fornecimento e a aquisição tem que ter autorização. Claro que depois você coleta esse material, tem a contagem da viabilidade, o método de preservação até a sua utilização. Essa é a questão em relação a determinados tecidos que já ocorreram o quê? O diferenciamento. E esses tecidos que ocorre o processo de diferenciação, até você ter a aquisição do mesmo, está relacionado com a sua manutenção, manutenção que eu falo é o processo de armazenamento, está relacionado também com o período de desenvolvimento neofetal, isso já é uma especificidade do tecido, relacionado com as células obtidas mesmo no momento de indiferenciação, quando a gente está lá no tofroblasto, né? Em relação... Aqui, ó, vamos voltar aqui para vocês... Eu estou falando, mostrar o material, senão podem gerar algumas dúvidas. Quando a gente está falando, ó, está falando de células, né, de epiteliais ainda não já diferenciadas, regeneração tecidual, como células-mães, lá da medula óssea. Já é um tecido que sofreu um determinado tipo de diferenciação. Mas já as células lá do blastocisto, que aí nós temos a célula pluripotente, já não tem essa relação. Tanto a pluripotente como a totopotente, deixa eu voltar aqui, ó, mais para frente, o totipotente, né, que essa sim tem a capacidade, então eu estou falando dessas duas, em relação a quando a gente pega o do líquido amniótico, com a capacidade de você conseguir realizar determinadas atividades ou técnicas para serem utilizadas na terapia gênica. Claro que nessa terapia gênica, muita utilização em relação a elas contra o câncer, as deficiências e também as inatividades metabólicas de um organismo. Cada inatividade metabólica de um organismo relacionada a um determinado tipo de material viabilizado, não do paciente, mas de outro, se eu, né, é retirado todo, é morto, sou bombardeado, de forma que eu pare de produzir a minha, e eu recebo de um doador, uma medula, e eu vou começar a produzir células de um outro paciente, que vai me auxiliar no processo, se eu estiver com o quê? Com problemas de produções de produções, cadê o slide? Produções, são células já... deixa eu mostrar aqui. Produções de hemácia, produções de neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Então, eu estou falando das células da medula óssea. Eu não estava achando aqui o slide. São células mieloides e células linfóides. Essa sim, com a capacidade de a gente fazer a regeneração, tá? Tecidual. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui, a aula 46. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola da aula 46.2. Tchau, tchau.